Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz, trazendo com vocês alguns conteúdos na área de filosofia. Nós temos vários conteúdos aqui legais que ajudam vocês em vestibulares, no ensino médio mesmo, vocês vão lá, tomam conta, andam, estudam, pesquisam. Isso é importante para a formação da própria personalidade dos senhores, este famoso protagonismo no conhecimento que é tão importante, não é, gente? E aí eu convido vocês a vir até a nossa plataforma, a plataforma Gonçalves Dias, visitar nosso Instagram e no YouTube, dar uma olhada nas aulas que tem lá, tem muito material bacana e, claro, assistir todas as aulas que nós temos disponíveis aqui a vocês, porque são aulas que vão complementar, sem dúvida nenhuma, aquilo que vocês vão estudar como protagonistas do conhecimento e ter na sala de aula também com os professores de vocês. Para que esse protagonismo fique mais bonito, vamos falar de estética, né? Eu preciso que tu tenha concentração. Então, foco e direcionamento, por favor, gente, tá? Evita dispersão. Para isso, é bom você alinhar aí nas cadeiras, sentar direitinho, pegar todo o material, perfeito? Não deixar aquela famosa distração, perder ali, né, como se chama, a gravidade, ficar solto. Não, então vamos fazer o nosso papel direitinho, eu faço o meu aqui, você faz o seu aí, e aí todo mundo fica feliz, tá? Eu sugiro que os senhores anotem algumas coisas, porque o nosso tema hoje, a nossa aula agora, a nossa reflexão filosófica, ela é uma coisa bem nova. Geralmente as pessoas não têm tanto contato, gera muita dúvida, são conceitos que estão distantes do nosso dia a dia, a gente nem tem assim tanta, claro, tanta maturidade dentro disso por falta de leitura, obviamente, mas a gente vai tentar traduzir. Eu vou lembrar vocês, antes de começar, uma coisa importante. Existem muitas literaturas que dividem a ética, que é o nosso alvo, né, reflexão ética. Agora, muitas literaturas dividem das mais variadas maneiras, gente, vocês não têm nem ideia. Tem ética para tudo enquanto é lado, tem divisão de ética para lá, divisão de ética para cá. É muita literatura, tá? Mas nós estamos sempre usando a literatura básica. Como vocês têm o ensino básico dentro do que vocês estão fazendo, o ensino médio ele está dentro da educação básica, então nós vamos iniciar, claro, algumas reflexões sobre alguns elementos que compõem a teoria ética. Não é nosso papel esgotar isto e muito menos dizer que só existe isto. Pelo contrário, nós estamos dando um pontapé inicial apenas, deixando com vocês algumas dicas e mostrando alguns elementos, algumas nuances, né? Algumas cores, matizes, fundamentos que estão dentro do estudo da ética, tá? Eu quero sempre lembrar isso, porque quando você abre alguns livros, vai pesquisar na internet, ver alguma coisa, você vai encontrar várias outras formulações a partir da ética, tá? Mas nós estamos pegando a ética normativa, certo? Já vimos uma parte dela lá, Kant, próprio, até colocando, né, alguns elementos da deontologia. Nós temos agora a metaética, que é uma área de estudo da ética também, e a ética aplicada, que também traz algumas grandes reflexões sobre o problema ético no mundo, no ser humano e de forma geral. Esta é uma literatura básica, certo? É uma forma básica de você dividir. Existem outras divisões bem mais complicadas, tá? Existem elementos semânticos atrelados a essa questão ética, né? Existem elementos ali não argumentativos, por exemplo, atrelado também à reflexão ética, mas isso é uma coisa muito específica para o começo, para o contato inicial e para iniciar uma reflexão sobre ética e elementos da ética, temas éticos, a gente vai usar sempre essa literatura mais básica, ok? Então veja só, nossa preocupação é a metaética, a ética aplicada agora, tá? Nós já temos uma aula aqui sobre as éticas normativas, então eu te convido a aqui na plataforma, vai aqui na plataforma Gonçalves Dias, nós já temos aula sobre ética normativa, tá bom? Agora nós vamos pegar outros elementos, outras formulações, outras nuances desse estudo ético, tá bom? Então nós temos aqui a metaética, por exemplo. Professor, eu nunca nem ouvi esse termo, nunca tinha lido. Eu sei por isso que eu avisei a vocês
que a gente precisa ter muita concentração, porque isso aqui é um vocabulário novo. Então, a metaética, ela vai se ocupar com os fundamentos dos conceitos, né? Olha, a metaética ficará com os fundamentos, certo? Dos conceitos éticos, dos conceitos que vão construir, vão elaborar, né? Vão elaborar a reflexão ética. Então, veja só. Quando nós estamos falando da metaética, nós estamos falando de uma investigação profunda, correto? Olha aqui, ó. Fica aqui para você, como é um termo novo, então a gente vai aqui passo a passo. Então, nós vamos fazer uma investigação profunda, certo? Sobre os conceitos, né? Estes conceitos que se relacionam à ética. Que se relacionam, ok? À ética. Perfeito? Então, veja só. Se na ética normativa, vamos lá, vamos pegar aqui uma coisa básica para a gente poder entender. Se na ética normativa eu pergunto qual é o meu dever, qual é a norma normativa, o que, para que, como eu vou praticar o meu dever, como é que este dever será estabelecido? Na metaética, não. Eu vou perguntar o que é o dever, por exemplo. Tá? Eu vou tentar buscar o conceito de dever. Olha só, então aqui na metaética você tem alguns exemplos do que ela vai trazer como estudo, certo? Então eu posso muito bem perguntar o que é o dever. Se lá na ética normativa eu estabeleço o dever, aqui eu quero saber o que ele é, por exemplo. Ah, bom, eu posso também perguntar o que é o bem. Então, você vai perceber que na ética normativa eu vou buscar este bem. Mas o que é o bem? O que é o mal? Certo? Será que, por exemplo, existe uma relativização entre bem e mal? Ok? Que tipo de relativização é esta? Será que ela é contextual? Como é que eu vou estabelecer o que é o bem ou o que é o mal? Que critérios são esses? Então, a metaética, ela vai fazer uma análise profunda sobre os elementos, claro, que compõem a ética. Os elementos dos quais a ética vai se utilizar para elaborar suas reflexões. Ok? Então, veja só. Eu posso muito bem perguntar aqui, olha, o que é o mal? Ó, como é que eu vou definir? Ó, qual a definição destes termos? Qual a definição? Eu vou mexer com definições, olha, dos termos trabalhados pela ética, certo? Então, perceba que é uma investigação acerca daquilo que a ética propõe enquanto elementos éticos. Daí uma metaética, portanto. Tá? Ó, como é que eu vou estabelecer, como é que eu vou esclarecer, como é que eu vou construir, tá? Os conceitos relacionados àquilo que eu entendo como juízos. Como é que eu vou criar os juízos dentro destes elementos e dentro destes conceitos? Então, eu vou trabalhar dentro da ética, claro, formulando os meus juízos a respeito da ação moral. Mas esta ação moral, ela é carregada de conceitos. Como é que eu vou estabelecer esses conceitos, diferenciá-los? Olha aqui, ó. Como é que eu vou diferenciar esses conceitos? Porque eu terei de determiná-los, eu terei de defini-los. Então, para que eu possa diferenciá-los. Esse é o trabalho da metaética. É um trabalho belíssimo, gente, o trabalho da metaética. Ela vai lá na profundeza da coisa, ela é radical, entenda? Ela vai buscar no âmago do problema, estabelecer esses conceitos e fazer essa diferenciação. Porque só assim você vai poder construir um juízo a respeito daquilo que você, enquanto ação, praticou. Ah, você tem a ética normativa, ela estabelece a norma, mas esta norma, ela carece
de esclarecimento a respeito dos elementos que vão gerar a norma, ok? E isso é a metaética que vai, claro, trazer para a gente esta grande reflexão. Olha que área maravilhosa da ética na filosofia. Grandes estudos são feitos, grandes livros são escritos, muitos autores utilizam a metaética para, claro, construir as suas reflexões e suas propostas éticas para o novo milênio, século XXI, como muita gente conhece. Muito legal, viu? Redações ali belíssimas também, utilizando elementos da metaética. Tá? Então, você pode, por exemplo, com uma série de questionamentos a partir das estruturas que geram as regras morais, ou dos elementos que constroem o nosso dever, tá? Das definições que são usadas para estabelecer aquilo que é a norma do que devemos fazer, esta ética normativa, ela vai, claro, depender muito daquilo que a metaética vai definir quanto estrutura dos conceitos éticos que são basilares, certo? Que são os fundamentos, o alicerce da construção da reflexão ética, certo? Beleza pura? Olha só. Mas nós temos a ética aplicada, professor. O que é a ética aplicada? Bom, a ética aplicada é muito legal, muito bacana. É uma nuance da ética, é uma área da ética, é uma divisão da reflexão ética muito legal, que os senhores aproveitariam muito, por exemplo, tá, em redação, certo? Ah, professor, por quê? Porque, olha só, a ética aplicada, como o próprio nome já diz, ela tem um tom mais prático, ela pega conteúdos específicos, olha só. Então, a ética aplicada, tá, ela se refere a reflexões, olha, reflexões sobre conteúdos, conceitos, necessariamente temas, né? Olha aqui, ó, que são colocados de formas específicas, né? Ó. Então, a partir, por exemplo, de 1950, formulou-se uma tradição, né, dentro do estudo da ética, por exemplo, meus amores, de você ter, tá, temas específicos tratados, tá, dentro de suas considerações singulares em uma reflexão ética. Porque geralmente a ética pegava o geral da coisa. Ah, as normas, por exemplo, você pega a ética normativa. As normas valiam para tudo, era para tudo. E aí você, por exemplo, tem algumas áreas específicas que têm problemas que envolvem questões éticas que pertencem a elas somente. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Como exemplo, você pode pegar a medicina, é a mais famosa hoje. Ó. Por exemplo, medicina. Os temas associados aos problemas éticos dentro da medicina, que são elementos, conteúdos, temas específicos, são os grandes temas estudados na ética aplicada. Aí você pega, por exemplo, aqui, ó, o famoso aborto. Certo? Olha aqui, ó. Um dos temas fundamentais associados à questão ética na medicina. Ok? Você pega ali, por exemplo, né, a famosa hoje, um desmembramento desse processo. Você tem a eutanásia, por exemplo. Tá? Então, olha, você pega a eutanásia. Certo? Olha aqui, ó. Aí você pode pegar, claro, aquele negócio das células tronco, lembra? Isso, olha aqui. Isso só na medicina, gente. Olha só. E aí você vai discorrer por uma série de elementos. Até esse processo de vacina que a gente passa aqui pela pandemia. A vacina funciona, a vacina não funciona. É a imunidade de rebanho. É a vacina que impede o povo pegar uma doença mais grave relacionada à Covid hoje. Como é que fica isso? São dilemas que estão instaurados dentro do processo e que servem, né, para a gente fazer uma série de reflexões. Tá? Bom, isso referente à área médica, mas não tem somente na área médica. Tá? Quando a gente está falando da ética aplicada, por exemplo, eu posso pegar uma outra área, por exemplo, economia. Olha só, eu posso citar um exemplo também dentro da economia. Tá? Bom,
Aí na economia, por exemplo, você tem a famosa desigualdade social, né? Políticas de, olha, as famosas políticas para correção da desigualdade. Famosa, né, desigualdade social. Todo mundo repete esse termo. Então, ó, através da economia eu posso tentar fazer uma política pública para correção da desigualdade social. Correto? Mas aí eu caio nos dilemas éticos que são propostos por essas correções que são, né, elaboradas. Por exemplo, eu posso criar um processo, né, de conformismo. Algumas pessoas, por receberem, né, determinados subsídios, eles acabam se conformando. E aí, tá, não querem mais trabalhar. Mas se eu não faço isso, a desigualdade social é tão grande que isso pode levar à morte pela própria inanição, ou seja, pela fome. Olha aqui, fica esse dilema, tá? A morte, muita gente chega a óbito pela própria fome. Então aqui instaura-se uma problemática muito séria, porque se eu não faço, a população padece com a fome e acaba até morrendo. Se eu faço, eu vou gerar um famoso conformismo a tal ponto de uns não quererem mais nem trabalhar, esperarem somente esse subsídio da correção da desigualdade social, que vocês podem chamar, por exemplo, existe o Bolsa Família, né, famoso, que é colocado como um elemento, né, que vai tentar melhorar esse quadro de desigualdade social, mas gera um dilema ético, portanto, porque você fica nesse entremeio. Olha, se eu fizer, eu posso acostumar mal o cidadão dele não querer mais trabalhar tanto, ou achar que não precisa, que nem deve, mas se eu não fizer, muita gente vai padecer até morrer de fome, porque não chegará até ele. Tá? Então fica aqui instaurado um dilema muito forte dentro desse processo, que teoricamente para a gente é uma coisa muito simples, ou é algo ali que nós entendemos que vai trazer vários benefícios, mas na verdade também traz um dilema muito grande dentro deste processo. Bom, vocês já ouviram falar também que nós temos as famosas éticas direcionadas às profissões em geral, não é isso? Olha só, existe o termo ética profissional, que até eu dou aula na universidade com isso aqui, é uma das cadeiras que eu trabalho, a famosa ética profissional. Aí o pessoal fala código de ética, é até uma coisa meio complicada, porque geralmente código é para moral, não é para ética. Ficou instaurado até ali um erro assim, um quanto infantil, tá? Porque código geralmente é para moralidade, código é moral, reflexão é que é ética. Lembra? Você vai dar uma olhada aí nas aulas, você vai perceber isso. Mas muita gente chama aí de ética profissional, ou seja, aqueles procedimentos que você vai refletir sobre eles, que constituem a sua prática efetiva dentro de um ramo, de uma profissão em específico. Pode ser, por exemplo, na área administrativa, pode ser na área de engenharia, tá? Aqui nós temos na área médica, por exemplo, já colocado, que aqui nós podemos associar estes termos, né? Claro, muito fortemente, a estes processos de ética profissional. Aí você tem aliado aí a profissão, por exemplo, a própria professor, que é a nossa, olha aqui, ó. Tá, trazendo também vários dilemas éticos dentro do exercício desta docência. Então, nós temos aqui a ética aplicada às profissões, certo? A ética aplicada às políticas públicas econômicas, a economia em geral, a forma de gerenciamento econômico do nosso próprio estado, município, país. E nós temos os grandes dilemas, né, associados a isso aqui, que vocês também vão traduzir no que a gente chama de bioética. Não é isso? Vocês conhecem muito esse termo, a famosa bioética, ela está aqui trazendo, né, fazendo uma espécie de resumo de todos esses elementos da ética aplicada. Então perceba que a ética aplicada ela tem temas, conteúdos e expressões específicas
da prática cotidiana e usual do nosso programa de estudo da EDU. Fica aqui o nosso forte abraço, né, convidando vocês a acompanhar os nossos conteúdos. Fique em casa, fique estudando, mas fique conosco.